Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 58 da nossa jornada, dia 27 de fevereiro, seguindo o nosso cronograma, os textos são Êxodo 10, Lucas 13, Jó 28 e 1 Coríntios 14. Hoje vamos refletir sobre o Deus que governa, sobre a urgência do arrependimento, a verdadeira sabedoria que vem do temor do Senhor e sobre dons espirituais. Se esse tempo tem te abençoado, quero te pedir para seguir o programa aqui na plataforma. Isso ajuda muito a espalhar a palavra e compartilhe com alguém que você sabe que precisa. Então prepare o seu coração, prepare o seu ambiente, que o Espírito Santo possa falar com você. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 10. O capítulo começa com algo que sempre levanta a pergunta: eu endureci o coração de Faraó. Em vários momentos, Faraó endurece o próprio coração. Depois, o texto afirma que Deus o endurece. Romanos 9 retoma esse episódio para mostrar que Deus é soberano em seus propósitos redentivos. Mas isso não elimina a responsabilidade de Faraó. Ele já resistia repetidamente antes do texto afirmar o endurecimento divino, ou seja, Deus confirma a escolha que Faraó já vinha fazendo. O endurecimento não é Deus forçando alguém a pecar, mas é entregando a pessoa à sua própria obstinação, dentro de um plano maior. E o próprio texto diz o motivo: para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Sobre as pragas, há algo muito forte. Elas têm prazo. Começam quando Deus ordena, terminam quando Ele decide. Isso mostra domínio absoluto. Não é acaso, não é descontrole, é soberania. A oitava praga vem então com os gafanhotos, e neste momento, até os oficiais de Faraó já perceberam: o Egito está arruinado. A liderança começa a reconhecer, mas Faraó tenta negociar novamente. Só os homens podem ir, ele declara, as famílias ficam. Não existe libertação parcial. Então, os gafanhotos vêm com um vento leste e destroem o que restou após a chuva de pedras. A terra escurece de tão coberta que fica. Faraó admite que pecou, pede oração, Moisés ora e um vento remove os gafanhotos. Mas mais uma vez o coração dele se endurece e vem então a nona praga, que são trevas espessas que até se podiam apalpar. Isso ficou durante 3 dias. Os egípcios não conseguiam sequer se mover diante da escuridão, mas em Gósen havia luz. No meio da escuridão é possível ver onde Deus está. Segundo teólogos, essa praga atinge diretamente o simbolismo religioso egípcio, especialmente o culto ao Deus Sol. É como se Deus dissesse: até a luz que vocês veneram está sob a minha autoridade. Faraó tenta negociar novamente, permitindo que o povo vá, mas que o rebanho fique. Moisés responde com firmeza: nem um casco ficará. A adoração não pode ser fragmentada. E então vem a ruptura final. Faraó diz que se ver a face de Moisés novamente, ele morreria. Então Moisés responde: nunca mais tornarei a ver o seu rosto. O confronto chega ao limite. O cenário começa a se fechar e vamos continuar essa história amanhã. Seguindo o capítulo de Lucas, capítulo 13, começa com 2 tragédias: galileus mortos por Pilatos e 18 pessoas esmagadas pela torre de Siloé. A pergunta comum no pensamento da época era: eles sofreram porque eram mais pecadores? Jesus responde claramente que não. Ele está confrontando a teologia que liga sofrimento diretamente à culpa pessoal específica. Estamos vendo exatamente isso em Jó.
Mas Jesus não suaviza a mensagem. Em vez disso, ele amplia: se vocês não se arrependerem, todos também perecerão. A tragédia não é prova de culpa maior, é lembrete da urgência do arrependimento. A seguir vem a parábola da figueira que reforça essa urgência. O Senhor procura fruto e até diz que ele é paciente porque dá mais um ano, mais cuidado, mais uma oportunidade, mas essa paciência não é infinita. Muitos entendem que essa figueira representa Israel naquele momento, mas o princípio ele é universal. Graça oferece tempo, mas espera a resposta. Será que se Deus vier checar, nós estamos produzindo frutos e frutos bons? Fica essa pergunta para nós hoje. E ainda nesse capítulo aparece a história de uma mulher que andava encurvada há 18 anos e Jesus a cura justamente no sábado. Ele diz: mulher, estás livre. O líder da sinagoga fica indignado e Jesus o chama de hipócrita. Ele diz: vocês libertam animais para beber água no sábado, mas questionam por eu estar libertando esta filha de Abraão de seu cativeiro. Jesus traz o contraste entre a religiosidade e a libertação verdadeira. A seguir, o reino é comparado ao grão de mostarda e ao fermento. Pequeno no começo, discreto na ação, mas inevitável no crescimento. Isso confrontava expectativas messiânicas triunfalistas. O reino não viria com explosão política imediata, mas com expansão silenciosa e transformadora. Quando perguntam a Jesus se serão poucos os salvos, Jesus não dá uma estatística, ele responde: esforcem-se para entrar. A porta é estreita, não basta proximidade cultural com Jesus, mas Senhor, comíamos e bebíamos contigo. É preciso relacionamento verdadeiro. E então, como eu gosto de falar, olha a gente na Bíblia. Jesus diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ó você aí! O reino não será restrito. Gente de todas as nações tomará lugar à mesa. Então alertam que Herodes queria matar Jesus. Jesus o chama de raposa. Ele afirma que cumprirá o seu propósito no tempo determinado e que nada vai interromper a agenda de Deus. Então ele lamenta sobre Jerusalém. Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, mas vocês não quiseram. Deus quis reunir, houve rejeição. Nós não podemos apenas ouvir ou admirar, precisamos dar uma resposta a Ele. E partindo para Jó, capítulo 28, depois de tantos debates, o capítulo 28 é quase um intervalo poético, é pura reflexão. Jó começa falando da capacidade humana de explorar a terra. O homem cava minas, busca ouro, prata, pedras. Ele entra em profundezas, ilumina a escuridão, descobre o que está escondido. Essa descrição é impressionante para a época. Jó reconhece que o ser humano tem habilidade para encontrar riquezas escondidas. Mas então ele pergunta: e a sabedoria? Onde se achará? Ela não está no mar, não está no abismo, não pode ser comprada, pois não tem preço. O ser humano pode dominar a natureza, mas não consegue dominar o mistério do sofrimento. Ele sabe minerar, mas não sabe explicar o propósito da dor. Então Jó responde: Deus entende o caminho da sabedoria. Só Deus conhece plenamente o sentido das coisas. E então vem o grande versículo do capítulo: o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Essa frase resume toda a teologia do livro até aqui. Sabedoria não é saber tudo. Sabedoria é confiar em Deus, mesmo quando não entendemos nada. O que Jó 28 quer dizer para nós é: você pode cavar a terra, acumular riqueza, estudar, pesquisar, explorar,
Mas a sabedoria verdadeira não se cava, ela começa no temor do Senhor. E talvez seja por isso que esse capítulo é tão lindo, porque ele nos lembra: a maior riqueza não está debaixo da terra, está em conhecer e reverenciar a Deus. E por fim, 1 Coríntios capítulo 14. Depois de declarar que o amor é o caminho mais excelente, Paulo volta aos dons espirituais, mas agora ele está dizendo para a edificação da igreja. Ele afirma que o dom de profecia é superior ao de línguas no contexto público, porque a profecia edifica, exorta e consola a comunidade de uma forma compreensível. O dom de línguas, quando não é interpretado, edifica apenas a quem fala. Não é condenado. Paulo deixa claro: eu quero que todos falem em línguas. Mas ele acrescenta: na igreja é melhor falar 5 palavras que todos possam entender do que 1000 sem interpretação. Dons não são para exibição pessoal, mas para a construção do corpo. Paulo reforça algo muito importante. Orar no Espírito é legítimo, mas também é necessário ter entendimento. Ele defende o equilíbrio. O culto precisa permitir que todos digam amém. Se ninguém entende, ninguém é edificado. E esse é o princípio-chave deste capítulo. Paulo cita ainda Isaías e explica que línguas podem servir como sinal para descrentes. Mas se usadas de forma desordenada, produzem um efeito contrário, parecerão loucura. Já a profecia, como é compreensível, pode convencer o não crente, revelar o coração dele e ainda levá-lo à adoração. O critério aqui é o mesmo: clareza e edificação. A igreja de Corinto tinha intensa manifestação espiritual, mas pouca organização. Paulo ainda diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, ou seja, a manifestação espiritual não anula o domínio próprio. Deus não é Deus de confusão. Eu vou repetir isso para vocês. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Espiritualidade bíblica não é caos, é ordem com propósito. Sobre o silêncio das mulheres, essa é uma parte muito debatida. A gente viu até que no capítulo 11, Paulo reconhece que mulheres oravam, profetizavam publicamente. Portanto, aqui neste capítulo, provavelmente ele está lidando com um problema específico de desordem ou interrupção no contexto da igreja de Corinto. Paulo não está anulando a participação feminina, mas regulando a ordem e evitando tumulto naquele contexto cultural específico. Muitos também defendem que naquela época a maioria das mulheres não tinham estudo. O princípio maior aqui é ordem e edificação. Paulo encerra o capítulo com equilíbrio. Procurem com zelo o dom de profetizar. Não proíbam o falar em línguas. Tudo seja feito com decência e ordem. Esse capítulo não é contra os dons, é contra a desordem. Não é contra a intensidade espiritual, é contra a ausência de maturidade. O amor, ele sempre precisa nos governar. Querido Deus, obrigada, Pai, pela palavra de hoje, pelo estudo de hoje. Senhor, continue falando aos nossos corações, continue, ó Pai, ministrando os segredos do céu sobre cada um, que o Senhor possa guardar o nosso coração para que nunca se endureça diante de Ti, nos desperta para um arrependimento verdadeiro, derrama sobre nós, Pai, frutos constantes, frutos bons, nos ensine a buscar a sabedoria que vem do Teu amor, do temor ao Teu nome, e que os dons, Pai, sejam derramados sobre nós e usados com maturidade para edificar a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 59 da nossa leitura.